Espírito Santo, boa tarde. Boa tarde pela oportunidade. Agradecido por veicular determinadas reflexões, as quais têm a finalidade de restaurar e reconciliar vidas. Não porque haja algo de bom, ou porque eu estou acima das pessoas. Não. Sou como as demais. Um ser humano ao qual procura viver a esperança, a coragem, a justiça, a misericórdia, a compaixão, viver as utopias da cruz do ressurreto, de Jesus o Cristo. Amém. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Ou melhor dito, versículo 34 ao 35. O Evangelho de João, capítulo 13, entre os versículos 34 e 35. A qual estabelece, afirma e diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se, importem-se, podemos substituir essa palavra, estimem-se, valorizem-se uns aos outros, como eu os amei, como eu os tratei com importância, como eu os valorizei, como eu os estimei. Vocês devem amar-se, importar-se, estimar-se, valorizar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, se importarem uns com os outros, se estimarem, ou seja, estimarem uns aos outros, valorizarem uns aos outros. Como tenho aprendido e replicado, não como obrigação, não porque serei beneficiado, não porque serei bem visto, mas porque tenho alcançado o discernir de fazer o que é certo. A reflexão a ser exposta aqui nessa tarde, os sete pecados capitais e os outros, por que não os encaramos? Quando se fala dos 7 pecados capitais, vem à tona, vem à baila, vem a lume, vem de imediato, avareza, cobiça, luxúria, inveja, por aí vai. E os outros, por que não os encaramos? Interligo com a frase: não vejo o envelhecer como uma maldição, porque se não envelhecêssemos, os eventos da vida não se renovariam. Não vejo o envelhecer como uma maldição, porque se não houvesse o envelhecer, os eventos da vida não se renovariam. Os 7 pecados capitais e os outros, por que não os encaramos? A partir do texto do Evangelho de João, capítulo 13, entre os versículos 34 ao 36. Onde está Deus? Alguém pode me dizer? Onde posso verdadeiramente encontrá-lo? Será que eu posso o encontrar e o conhecer no templo? Será que eu posso o encontrar e o conhecer no livro sagrado ou na Bíblia? Será que eu posso o encontrar e o conhecer naquelas pessoas vistas como profundamente crédulas, pias, devotas? Será que eu posso o encontrar e o conhecer em quem pratica as orações e meditações com intensidade, com profundidade? Ou em outra direção, posso o encontrar e o conhecer segundo a maneira como nos importamos, como estimamos e como valorizamos as pessoas? Quando a nossa crença nos leva a fazer escolhas pautadas em respeito e em compaixão, em misericórdia e em justiça, em promover e motivar a vida? Então, se eu ajo assim, não se estabelece o meio de conexão, o encontro fundamental, pelo qual o Deus, ser humano Jesus Cristo, ou o impulso criativo daquele que tudo precede, se apresenta, forma uma ponte, forma uma passagem de ida e vinda entre nós? Se assim não for, posso trazer um discurso teológico sólido, posso até ser visto como uma pessoa de bom coração. Agora, caso não desague, não agir, não decidir, não fazer, qual a serventia, qual a finalidade, qual o peso? Peso de acreditar e acreditar em Deus. Quantas pessoas decepcionadas e frustradas porque não conseguiram observar uma espiritualidade a qual as ligasse ao reconciliar e ao restaurar com o próximo? Quantas pessoas se agarram a uma espiritualidade aparentemente correta, mas sem as levar a não se conformarem, a não se manterem passivas e indiferentes diante das aflições e das desolações da vida? Parto dessas abordagens adentro na questão dos chamados 7 pecados capitais.
e acredito, muitos já leram e ouviram falar sobre a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça, não é verdade? Em meio a tais afirmações, dentre os citados, qual pode ser visto como mais nocivo, como mais letal, como mais implacável, como mais destrutivo, como mais devastador, como mais maléfico e como mais nocivo? Ouso dizer, embora possam acarretar efeitos comportamentais prejudiciais, nos esquecemos de não serem os principais, porque deixamos de mencionar o pecado ou a alienação, ou a dissensão, ou a oposição de magoar outra pessoa. O pecado de reduzir outra pessoa a um mero objeto. O pecado de rebaixar outra pessoa a desfigurar por sua raça, pela pigmentação de sua pele, por sua etnia, por sua situação social. O pecado de agir com hipocrisia com outra pessoa, com leviandade, com demagogia, com falácia, com farsa. O pecado de ser indiferente com outra pessoa. O pecado de violentar e abusar de outra pessoa com justificativas absurdas. O pecado de não reconhecer o quanto somos imperfeitos. O pecado de negar a outra pessoa a condição de se refazer. O pecado de marginalizar pessoas porque não concordam conosco. O pecado de diminuir pessoas com piadas ofensivas, com comentários para envergonhar, com acusações descabidas. O pecado por esperar que a pessoa deve acertar sempre. O pecado de usarmos nossas réguas moralistas para o outro. O pecado de aceitar os miseráveis, os excluídos, os marginalizados, como uma questão de não terem mérito e competência. Por isso se encontram nesse estado de pauperização. O pecado por enraivecer outra pessoa. O pecado por eleger um animal acima de uma pessoa. Enfim, essas e outras formas de pecado, de alienação, de dissensão, de oposição, de depreciação, deveriam compor como o rol dos mais aterradores atentados, das mais aterradoras hostilidades e ofensas a Deus, por ser uma violação sem precedentes do respeito e da preservação à vida, por regurgitar ou vomitar a presença divina do Deus ser humano Jesus Cristo. Não por menos, ao fazer isso, respondemos às pessoas de que as escolhas retratam o quanto praticamos pecados ou virtudes, e não falo ou faço apologia à perfeição, a ideia de que não vamos errar porque vamos errar, a ilusão de que vamos cumprir tudo certinho porque não vamos cumprir tudo certinho na cartilha do certo e do errado. Vou adiante. A maneira como nos importamos com as pessoas, como as estimamos e como as valorizamos, sem criar expectativas irreais. Não espere muito das pessoas, e a começar, não espere muito da minha pessoa. Eu não espero muito da minha pessoa, e nem vocês esperem muito de mim, e nem de você. Definem nossa santidade. De certo, os pecados, ou as alienações, ou as deformações têm a ver ou têm uma correlação com a maneira como tratamos as pessoas, com importância, com estima e com valor. Isso demonstra se estamos ou não alinhados ao chamado das boas novas e não necessariamente com aquilo que se apresenta no foro íntimo da nossa alma, ou que sentimos, ou que pensamos, ou que desejamos do recanto da nossa interioridade, da nossa privacidade. Eis a razão do título, o profeta e o indignado, mas aqui os 7 pecados capitais e os outros, porque não os mencionamos. Para desatarmos as cordas e vivenciarmos o significado de Deus, do Deus ser humano Jesus Cristo, do impulso criativo daquele que tudo precede em nossa vida e, por consequência, em nosso encontro, em nossa proximidade com as pessoas. Às vezes, inquieto-me sobre qual a serventia de nossas crenças e defesas teológicas, de nossas profecias e revelações, quando nossas escolhas, quando nossos atos e nossos comportamentos não nos espelham como pessoas de recomeços e afeitas à vida e ao próximo. Qual a serventia de externarmos nossos lamentos e indignações sem fazer nada para mudanças? Qual a serventia de não viver por algo e por aquilo que eu posso ser em compaixão, em misericórdia, em bondade, em graça, em inovação, em mudanças, em melhorias, em transformações?
Sem sombra de dúvida, a verdadeira graça não me esconde dos eventos bons e nem muito menos dos eventos ruins, dos eventos agradáveis ou desabonadores da vida, porque quer nos ajudar a distribuir e a receber ânimo e alento. Destaque, longe das fantasias de um tudo posso naquele que me fortalece, de que 10.000 cairão aqui, 100.000 acolá, e eu não serei atingido, porque há momentos que nos abalam, que nos assustam, que nos decepcionam, que nos magoam, e mais do que nunca, temos a oportunidade de ir à direção da fé, a qual não nos trata como coitados, nem como amaldiçoados, nem como marcados por carregar maldições, e sim, nos trata para sermos abraçados, sermos escutados, bem no silêncio de quando nos sentimos banidos, sermos levantados quando a traição bateu e bateu forte, sermos lembrados de que nem tudo que acontece foi por nossa causa e faltou do outro lado. Decência, integridade e respeito. Por fim, o profeta e o indignado têm noção dos vazios e das indiferenças da vida. Ele nos apresenta pessoas dispostas a nos encorajar e serem solistas. A boa mão do Senhor possa nos ajudar a fazermos uma leitura profunda dessa relação, desse encontro, dessa proximidade a partir de Cristo Jesus, para que venhamos a ser realmente imagem e semelhança do Senhor na maneira como nos importamos, na maneira como estimamos a quem está ao nosso lado e os valorizamos. Isso passa por cada um de nós. Amém.